A ganância pelo poder. Ben-Hadad, rei da Síria, planeja saquear Samaria. Veremos a intervenção de Deus, transformando a fome em fartura. Esse é o programa No Templo e nas Casas, que tem por objetivo semear a palavra de Deus por meio das redes sociais. Vamos para a Bíblia. Livro de 2 Reis, capítulo 6, verso 24. Ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Houve grande fome em Samaria. A ganância pelo poder da parte de Ben-Hadad cercou Samaria. Ninguém entrava e nem saía. Não podiam comprar e nem vender. O rei de Israel, passando pelos muros de Samaria, ouviu o grito de uma mulher: acorde-me, ó rei, meu senhor. Ouçam o discurso de uma mulher em decorrência da fome. Verso 28. Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Fome essa ao ponto de negociar em comer seus filhos. Ouvindo o rei esses relatos, rasgou as suas vestes e proferiu as seguintes palavras. Verso 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. O rei de Israel atribui a fome de Samaria ao profeta Eliseu. Envia um mensageiro até a casa do profeta. Porém, Deus revelara já ao profeta a vinda deste mensageiro. Ouça a voz de Deus por intermédio do profeta. Capítulo 7. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém, o capitão cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Vejamos agora a forma surpreendente de Deus agir diante do rei Ben-Hadad, com sua ganância querendo possuir Samaria, e o outro lado do povo sofrendo pelo caos da fome. 4 leprosos à porta de Samaria, porém uma discussão entre eles: se ficarmos aqui, morreremos. Se formos à cidade, a fome, também morreremos. Podemos correr o risco de ir até o arraial dos sírios? Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Saíram pela madrugada até o arraial dos sírios. Chegando ao local, não encontraram ninguém. Verso 6 do capítulo 7, o que a Bíblia diz? Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. A pergunta é: você vai ficar sentado esperando a morte chegar, ou vai tomar uma atitude semelhante à dos leprosos? Concluindo, ainda há profeta na terra. Assim como as palavras do profeta Eliseu se cumpriram, ao ponto daqueles leprosos e os moradores de Samaria saciarem a sua fome, eu creio que Deus
fará da mesma forma conosco. Há de ouvir as nossas palavras, irá fazer com que bendade seu exército suma de nossos olhos, e iremos sim poder comprar aquilo que precisamos pelo um preço bem acessível. Levanta e anda. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.